E aí pessoal, tudo bem? Aqui de novo, aqui é o professor João Leal, agora para vocês, passando a continuidade da aula de botânica. Na aula da botânica nós vimos o quê? Os 10 mandamentos vegetais, na qual eu expliquei para vocês que na realidade ocorre, para existir as plantas chamadas, sabe o quê? Plantas como pinheiro, foi necessário um processo chamado de heterosporia. Lembra da heterosporia? A heterosporia corresponde ao quê? À formação de quê? De gametófitos diferentes. Então isso permitiu, a partir da heterosporia, permitiu o aparecimento da endosporia. Então, enquanto a heterosporia formava gametófitos diferentes, a endosporia, os esporos estavam o quê? Guardado dentro desses esporos, estavam guardados o gametófito. Então, a heterosporia quer dizer o quê? Gametófito diferente. Enquanto que a endosporia está relacionada com o quê? Com o gametófito dentro dos esporos. Outra característica interessante que nós observamos na aula passada foi o aparecimento de quê? Das plantas vasculares. As plantas que conseguem, sabe o quê? Conseguir grande porte. Vimos também a presença de uma substância chamada lignina, na qual trouxe morte vegetal, mas também trouxe resistência na planta. E essa lignina, ela atingiu o máximo, na onde? Nas angiospermas. Vimos também o aparecimento de sementes, na qual a semente, com muito cuidado, você deve lembrar, é o principal fator onde faz com que as plantas consigam, sabe o que? Sobreviver no meio terrestre. Então, as plantas, a partir da semente, elas conseguiram dispersar no meio terrestre devido ao quê? À semente. Então, hoje nós iremos fazer nossa primeira viagem no primeiro vegetal da botânica. O primeiro vegetal que nós chamamos, sabe de quê? Briófitas, certo? As briófitas são vegetais de pequeno porte. São vegetais na qual não possuem ainda raízes, que foi falado na aula passada. Mas essas briófitas não possuem raízes, possuem rizóide. Esses vegetais chamados briófitas são de pequeno porte. Por quê? Porque eles são avasculares. Na aula passada nós falamos da vascularização, certo? Mas essas, como são os primeiros vegetais, é uma transição de quê? Das algas para outros grupos vegetais, as briófitas correspondem a uma transição. Então, nesse caso, ela tem que ter característica de algas e característica de plantas de grande porte. Então, de primeira mão, são de pequeno porte, são avasculares, certo? E vivem preferencialmente em locais úmidos. Aí vem aquela pergunta, professor, e os estômatos que o senhor falou na aula passada? Aonde que surgiu? Hoje nós vamos ter uma ideia. Onde surgem os estômatos? Certo? Então, eu sei que um detalhe, que as hepáticas, elas não possuem, né? Mas eu sei que os antóceros possivelmente são as primeiras plantas a possuir os estômatos. Então, nós vamos primeiro dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Briófitas, o que eu disse, em relação ao tamanho, são de pequeno porte, você nota aqui que estão relacionadas a pequeno porte, e elas são o que? São totalmente avasculares. Existem vestibulares no Brasil que falam o seguinte, leptoide e hidroide. O que é isso? Na biologia, nós consideramos, sabe o que? Plantas vasculares quando possuem o que? Lignina. Então, a lignina que fala, que caracteriza, que confirma que a planta é vascular. Existem certos livros que falam leptoide e hidroide. Isso aí não são vasos condutores verdadeiros. Por quê? Porque não tem lignina. Mas o leptoide já consegue, sabe o quê? Já consegue conduzir, não de maneira eficiente, compostos orgânicos. E os hidroides já conseguem conduzir, não de maneira eficiente, água, certo? Então, para muitos livros de biologia há essa grande confusão. Mas nós vamos usar o quê? O que a maioria dos livros afirmam, que as briófitas são as avasculares.
Aqui você vai encontrar certas características presentes tanto nas algas como nas briófitas. Uma coisa interessante, alternância de gerações. A alternância de gerações estão presentes tanto nas algas como nas briófitas. E outras plantas, professor? Também em outras plantas. É porque hoje estou falando de briófita. Mas tanto as algas verdes como as plantas possuem alternância de gerações. Outra característica, eu tenho, sabe o que? Uma estrutura chamada de gametófito. Gametófito. Esse gera confusão na cabeça de qualquer um. Por quê? Quando você vai para a internet, você pega, sabe o que? O gametófito, bonitinho, às vezes desenhado, parece um gametófito, que tem, sabe o que? Rizoide, um gametófito, que tem cauloide, um gametófito, que tem gametanjo. Mas e se eu pegar um gametófito assim? Começa a confusão na biologia. E se eu pegar um outro tipo de gametófito? Pior fica a biologia. E se eu pegar um esporófito? Confunde ainda mais, porque o esporófito, que eu entendo, é o quê? É aquela setinha que tem a cápsula lá nas briófitas, lá nos musgos. Mas aqui você não vai ter esse luxo, sabe por quê? Porque aqui, se você olhar, eu tenho uma hepática. E se fizer a pergunta, onde está aqui o esporófito? Onde está aqui o gametófito? Pessoal, o gametófito é esse aqui, ó. O gametófito corresponde a esse aqui, ó. E o esporófito é essa seta? Não. O esporófito, ele está contido aqui. Essa seta aqui não é o esporófito. O esporófito está contido aqui. Essa seta corresponde ao gametóforo, não é gametófito. Então mudou totalmente. Então nós temos uma primeira noção de que, de ver aquela briófita bonitinha, aquela briófita que aparece aqui na internet, que tem rizoide para sugar água e muitas vezes para sustentar. O corpo inteiro dela recebe água, recebe sais minerais, mas o problema está aqui. Você só olha o musgo. Mas se nós pararmos e olharmos agora uma hepática, vai mudar tudo. A biologia muda tudo. Por quê? Porque aqui o esporófito você não vê. Você vê esse chapeuzinho aqui e o esporófito está ali dentro. Essa seta não é o esporófito, é o gametóforo. E o gametófito é este aqui, ó. Este é o gametófito. Então a hepática é totalmente diferente daquela vista na internet do musgo. Certo? É totalmente. Olha aqui, mais um detalhe. Repare aqui, ó. Todo esse verde aqui é o gametófito. Essa parte aqui, que é uma seta, que poderia ser o esporófito, não é. Na realidade, essa seta é o gametóforo. E aqui eu não posso observar, sabe o quê? Eu não posso observar o que nós chamamos, sabe de quê? Esporófito. Por quê? Porque ele se encontra escondido, totalmente escondido aqui, nessa ponta. Agora, em termos de sexualidade, vejam só, esse que eu estou vendo aqui, que tem vários pontinhos aqui, ó, vários pontinhos assim, como se fosse um dedo aberto, esse aqui corresponde ao quê? Ao musgo masculino, certo? Desculpe, feminino. Enquanto que esse que é redondo aqui é o musgo masculino. Então o musgo masculino, olha aqui, ó, ele é redondo e o feminino, parece uma armação de guarda-chuva. Então você nota que é o seguinte, que aqui eu tenho espécie tanto masculina como feminina. Já era previsto isso aí nas briófitas, já era previsto. Agora veja só, olha aqui de novo as hepáticas, para você notar essa diferença. Agora seguindo para frente, olha aqui, ó. Vamos parar e analisar aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que eu consigo enxergar aqui o esporófito? É impossível. Aqui eu não consigo enxergar. Aqui eu não consigo enxergar. Mas eu sei que esse esporófito está aqui totalmente escondido. Então ele fica totalmente encapsulado. Cada vez está melhorando. Então vamos olhar aqui uma coisa interessante. Olha aqui, ó.
Eu disse que essa ponta aqui, aonde guarda totalmente, sabe o que? O esporófito. E esse aqui corresponde o quê? A hepática. E essa hepática aqui, eu sei pelo formato que eu estou vendo aqui, é uma o quê? Uma hepática que é feminina. E este aqui, ó, que tem formato de rosa, é o masculino. Então, olha aqui, é o masculino, então é o anterídeo. Anterídeo é o masculino. Aitergônio é o feminino. Então, nós estamos saindo daquela visão que nós tínhamos lá da biologia, daquela que mostrava para você na internet, mostrando apenas os musgos, certo? Não se apegue apenas os musgos. Existe, sabe o que? As hepáticas, existem os antóciros, certo? Agora, vejam só. Vamos pegar agora e fazer uma diferenciação. O ponto principal da aula é isso, diferenciar. Como que eu vou diferenciar? Eu vou fazer o seguinte, na primeira aqui, coluna, vou colocar as hepáticas, na segunda os antóciros e aqui eu vou colocar os musgos. Agora eu vou confirmar aquilo que eu falei para vocês. Veja só, eu tenho, sabe o que? Na primeira, estrutura. Sabe o que você vai substituir nessa palavra estrutura? Você pode substituir pelo esporófito. Então, o esporófito ou a estrutura é pequeno A clorofilado. Por isso que eu falei que você nunca ia encontrar. Esporófito dos antóciros é grande E clorofilado. Esporófito dos musgos, grande E clorofilado. Por isso que você vê ele com formato, sabe de quê? Uma seta e uma cápsula. Beleza? Agora, uma coisa interessante. Nas hepáticas, eu tenho aquela seta, não lembra que eu falei? Gametóforo, tem uma seta. Nos antóciros está ausente. E nos musgos estão presentes. Por isso que tem a seta. Beleza? Agora nós vamos parar e analisar o seguinte. Vamos analisar os estômatos. Que eu disse no início da aula. Vamos ver onde surge o estômato. Os estômatos possivelmente surgem nos antóciros. Porque as hepáticas provavelmente não tinha estômato. É uma coisa interessante. Então, os estômatos que faz as trocas gasosas, que faz a transpiração, não está diretamente relacionada com o quê? Com as hepáticas. Por quê? Porque as hepáticas não têm estômago. Quem tem estômago? Os antóciros e os musgos. Certo? E aqui você começa a parar e analisar. Professor, tem certas coisas que eu nunca vi no livro de biologia. Columela. O que é columela? Columela é um local onde abriga os esporos. Olha aqui uma coisa interessante. A columela abriga os esporos. Olha aqui, ó. A columela está presente no musgo. A columela está presente nos antóciros. Mas a columela, onde abriga os esporos, ela está o quê? Ausente nas hepáticas. Para dar uma noção melhor para você do que seja os antóciros, aqui eu peguei alguns antóciros. Eu peguei alguns antóciros que você não tem acesso, às vezes, no livro. Sabe por quê? Porque é difícil. Por que é difícil o antócero? Sabe por quê? Porque os antóciros você vai encontrar, agora vai modificar. No início eu falei esporófito. Esporófito pequeno e aclorofilado. Esporófito grande e clorofilado. Beleza, tranquilo. Agora vamos parar e analisar o gametófito. Sabe o que acontece com o gametófito aqui dos antóciros? Os antócitos, eles têm gametófito do tipo talosos. Há uma predominância de gametófito do tipo taloso. O que é gametófito taloso? Vamos lembrar lá nas briófitas, lá nas algas, desculpe, lá nos musgos. Os musgos têm gametófito, têm esporófito. Os musgos têm cauloide e têm filóide. Aqui, quando falo antóciros, existe gametófito do tipo taloso, é porque eu não defino cauloide nem filóide. Não consigo definir.
Aí, ó, tá bem claro. Então fala taloso, por quê? Porque eu não consigo definir, certo? Eu não consigo definir o que é cauloide e o que é filoide. Ah, tá começando a clarear. Agora, veja só, vamos tentar agora analisar, vamos pegar um aqui para você analisar, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, sabe o quê? Vamos pegar uma imagem melhor, tá aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Vamos pegar a famosa briófita. Briófita eu consigo determinar, sabe qual que eu consigo determinar? Olha aqui, ó, filoide, aí é a filoide, e o cauloide. Você não lembra aquela imagem que eu coloquei lá atrás? Aquela imagem eu coloquei assim, ó. Você não consegue determinar nas talosas o que é filoide e o que é cauloide. Você não consegue definir. Na espécie folhosa, você já consegue definir. Musgo é folhosa. Por que folhosa? Porque eu determino o que é filoide e o que é cauloide. Então, eu tenho uma grande diversidade nas briófitas, uma grande diversidade. Eu tenho espécies talosas, na qual eu não consigo definir o que é cauloide e o que é filoide. Eu tenho espécie folhosa que eu defino o que é cauloide e o que é filoide. Então, quando você vê na internet essa imagem, com certeza você vê na internet, o que você vai lembrar? Esse é um musgo, ele tem cauloide, ele tem filoide, então é uma espécie chamada de quê? Folhosa. Então, o que você vê na internet é folhosa. Vamos ver o que ela tem também? Rizoide. Tem uma afirmação que eu acho espetacular. Quando se fala o seguinte, o rizoide, ele tem mais função de fixação do que absorção. E eu concordo. Sabe por quê? Porque se essa ainda guarda as características das algas verdes, as algas verdes recebem e recebiam nutriente na forma de solução pelo corpo inteiro. E as briófitas, aqui, como os musgos, ela recebe. Então, nesse caso, o que acontece? Aqui, o filoide recebe, o cauloide recebe, mas o rizoide tem um porém. A função principal do rizoide é fixação. Veja só o que eu estou falando. A função principal do rizoide é a fixação. Eles conseguem receber, sabe o quê? Conseguem receber o nutriente diretamente por difusão, pelo corpo inteiro. E aqui ficou bem claro, olha aqui o gametófito. O gametófito eu falei para vocês, olha aqui, ó. E de cara eu vou dizer uma coisa para você. Esse musgo aqui é feminino. Sabe por quê? Só o musgo feminino que tem a seta, que tem a cápsula. Mas, professor, eu vi um livro de biologia que não falava cápsula. É estranho? Não, não é estranho. Depende de autor para autor. Tem muitos livros de biologia que chamam a cápsula de esporanjo. Tá certo? Tá. Mas a seta tem que ter. E a cápsula ou esporanjo também tem que ter. Uma coisa interessante. Esse gametófito aqui, ele tem que ser haploide. Esse esporófito, ele tem que ser diploide. Gametófito, haploide e esporófito, diploide. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Pelo seguinte, veja só. Eu falei no início da aula que as algas verdes tinham semelhança com as plantas. Uma coisa que eu falei, as plantas, elas têm uma reprodução por alternância de gerações. Tem as plantas, beleza. E as algas também têm a reprodução por alternância de geração. Então, para aí. Então, tem certas coisas que bate. Sabe por quê? Essas plantas, como as briófitas, é a primeira que nós estamos usando aqui como estudo, elas possuem a alternância de gerações. Ou seja, ela tem uma fase haploide e uma fase diploide bem definida. Enquanto que as algas também têm gametófito e esporófito, igualzinho, mas são semelhantes, não são bem definidas. Voltando de novo ao raciocínio, vamos olhar aqui. O gametófito da planta
O esporófito da planta, ele tem o quê? Característica definida, são separadas. Enquanto que nas algas, os gametófitos e o esporófito, eles são semelhantes. Outra característica, vamos fazer essa comparação. Outra característica, enquanto que nas algas verdes tem alternância de gerações, nas plantas também tem alternância de gerações, ou também chamado metagênese. Então, por isso que as algas verdes, parece que ela possivelmente é ancestral de todas as plantas terrestres. A reserva lá energética das algas, sabe qual que é? Vamos lembrar da hora passada? Amido. E dessas plantas, amido também. Certo? A parede celular lá das algas, celulose. A parede celular, ou seja, a parede externa da célula. Aqui, também nas plantas, como nas algas verdes, também celulose. Então, tem coisas que as plantas assemelham ou igualam às algas verdes, certo? Então, aqui nós vimos aqui, olha aqui, esse aqui é uma briófita verdadeira, esse aqui é um musgo. Olha aqui o musgo. Olha os musgos e olha da internet como ele é. Né? Na verdade, esse da internet é uma montagem e esse aqui é o verdadeiro. Certo? Chegamos na reprodução. Como disse para você, a alternância de geração. Pessoal, vejam só. Como que acontece tudo? É o seguinte. Imagine você, sabe o que? Na seguinte situação. Você tem esse aqui que eu falei para você. Falei assim, ó, pessoal, eu já até sei a sexualidade desse musgo, é feminino. Porque só o musgo feminino que tem, sabe o que? O esporófito. O musgo feminino, ele tem o esporófito. Agora, olhe para esse esporófito. O esporófito, ele possui, sabe o que? A cápsula. Cápsula. Mas, professor, o senhor falou que a cápsula pode receber outro nome. Pode. Esporanjo. Cápsula ou esporanjo. Mas vejam só, o que acontece? Aqui nessa cápsula aqui, ó, tem uma célula-mãe. Uma célula-mãe dos esporos. Ela fica lá dentro. Essa célula-mãe dos esporos, ela realiza meiose. Quando fala célula-mãe, ela é 2N. Ela é diploide. Por isso que o esporófito é diploide. Então, ela é 2N, ela faz a meiose, reduz a ploidia para N. Então, os esporos saem N. Então, olha aqui, ó. A cápsula ou esporanjo tem a célula-mãe. Essa célula-mãe, ela faz a meiose e forma esporos. E esses esporos que são formados são N. Então, de 2N foi para N. Mas tem uma coisa que você com certeza nunca olhou. Sabe qual que é? Qual foi a vantagem evolutiva aqui? Sabe qual que foi a vantagem evolutiva? Foi o seguinte. Primeira aula. As plantas, para os esporos serem dispersos, as plantas lá dentro da água necessitavam de quê? Da água. Então, os esporos eram carregados pela água. Olha a novidade evolutiva escondida aqui. Olha aqui, ó. Os esporos vão pelo vento. Realmente a gente olha essa imagem, mas não entende isso. É uma novidade evolutiva. Sabe por quê? As plantas, possivelmente quem carregava os esporos, sabe quem era? Era a água. E agora essa mesma planta aqui na Terra, quem carrega o esporo? O vento. É uma novidade evolutiva. Aí, sabe o que acontece? Esse esporo, eu tenho esporo, e eu falei no início dessa aula, existe a endosporia. O que é endosporia? É que dentro do esporo tem o gametófito. Ah, professor, então fica mais fácil para memorizar. Dentro do esporos, endosporia, tem o gametófito. Dentro do esporo, olha quem que saiu. O gametófito. Aí, ó,
sem precisar sofrer para memorizar o ciclo. Então, voltando aqui, o esporófito tem a célula mãe, 2N, 2 esporos. Ocorre meiose. Essa célula mãe 2N, ela forma os esporos, N, beleza? Uma novidade evolutiva, qual? Aqui nas briófitas, os esporos são levados pelo vento. Então, diferente das plantas que viviam na água. Mas eu disse que cada esporo contém um gametófito, endosporia. Cada esporo tem um gametófito. Aí, ó, então o esporo originou o gametófito, sem precisar passar por nenhum caminho. O esporo originou o gametófito. Aqui matou a botânica. Certo? Então, veja só, agora esse gametófito eu disse, não lembra que eu disse lá no início? Nas hepáticas lá, que eu expliquei no início, eu falei assim, ó, aonde que eu vou encontrar o esporófito? Impossível. Sabe por quê? Porque o esporófito, ele fica lá no guarda-chuva, certo? Então, ali que fica, e aqui não. Olha aqui, o gametófito, ele é visível e o esporófito é visível. Eu disse que esse aí é uma espécie o quê? Folhosa, espécie folhosa. Então, olha aqui, ó, gametófito. Esse gametófito aqui, vamos dar um sexo para ele? Esse gametófito aqui vai ser feminino. Sabe por que feminino? Porque ele tem uma coisa que me chama muita atenção. Gameta feminino. Ah, tá aí, fechou. Esse gametófito aqui, ele é feminino por quê? Porque ele guarda um gameta feminino. Esse aqui é masculino, porque ele guarda um gameta masculino. Então, o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele guarda em cima o que nós chamamos, sabe o quê? O anterídeo. E o anterídeo dá origem ao anterozoide, que lembra a espermatozoide, ou seja, o gameta masculino. No gametófito feminino, aqui eu tenho, sabe o quê? O arquegônio. O arquegônio, ele forma o gameta feminino, a oosfera. Professor, veja só, se eu disse daqui a pouco que os esporos, eles guardam dentro dele o gametófito, matou a charada. O gametófito está dentro do esporo, só que não aparece nos desenhos, beleza? Originou os gametófitos, ótimo, masculino e feminino. Mas o senhor disse que o masculino, ele tem anterídeo, e o senhor disse que o feminino tem o arquegônio. O que é o anterídeo e o arquegônio? Então, você vai falar assim, ó, gametanjo. Gametanjo. Então, vamos lá, voltando. Gametófito, ele tem rizoide, cauloide, filoide. Gametanjo, ele está na ponta, gametanjo está na ponta, gametanjo na ponta. Então, o gametanjo masculino é o anterídeo. O gametanjo feminino, eu tenho como o quê? Arquegônio. O gametanjo masculino anterídeo, ele vai formar o gameta, não lembrei? Lembra do espermatozoide? Anterozoide. O gametanjo feminino, ele vai formar o gameta feminino. Qual? A oosfera. Aí, sabe o que acontece? Aí lá vem, ó, o anterozoide. Ele vem em direção, ó, vem em direção. Será que é tão simples? Não, não é assim. Sabe o que acontece? Veja só. A oosfera, ela lança uma substância química, e essa substância química é o seguinte, essa substância química serve para orientar o anterozoide. Então ela orienta o anterozoide, porque senão ele ia ficar perdido na água. Ele depende da água, lá tem flagelo. Então ele precisaria, sabe de quê? De uma orientação. Então a oosfera, ela lança uma substância química para atrair o anterozoide. Então, isso que acontece. Aí, aqui ocorre no corpo feminino a fecundação. A fecundação vai formar, sabe o quê? O zigoto. Zigoto, você é igual a nós, zigoto. O zigoto, ele forma o embrião.
E um detalhe interessante, a planta-mãe guarda, retém o embrião. A planta-mãe guarda e retém o embrião. Sabe por quê? Esse embrião é ele que vai originar o esporófito. Pegou. Professor, eu achava que o esporófito surgia do nada. Não pode, nada. Não é assim, biologia. Então, olha o que acontece, ó. O embrião é ele que origina o esporófito. O embrião é 2N. O esporófito é 2N. Mas tem um detalhinho ali que fica bem escondido. Sabe qual que é? É o seguinte. Vamos acompanhar aqui, ó. Imagine esse embrião crescendo. Olha aqui, ó. Imagine esse embrião crescendo. Vai originando o esporófito. Mas será que ele vai sair assim livre? Olha por aqui. Não. Quando esse embrião ele começa a crescer, ele empurra essa cabeça aqui, ó. Ele empurra essa cabeça. Quando ele empurra a cabeça, essa cabeça continua aqui. Professor, o que é isso aqui? Calíptra. Essa parte aqui é calíptra. Vejam só, a calíptra é pedaço da planta-mãe. A calíptra é pedaço da planta-mãe. A calíptra, então, não pode ser 2N. A calíptra que encobre a cápsula, ela é N. A cápsula, 2N. Então, a reprodução aqui nós vimos de uma maneira diferente, totalmente. Sabe por que é diferente? Porque nós conseguimos enxergar uma coisa que poucos enxergam. Sabe qual que é? A dispersão dos esporos pelo vento. Enquanto que dentro da água, a planta, ela dependia, sabe o que? Dessa dispersão pela água, esses esporos teriam que ser pela água. Aqui na briófita eu tenho uma novidade. Os esporos vão para o vento. Então não é só para figura, não. Outro detalhe interessante. Dentro do esporo tem quem? O gametófito. Então, dentro dos esporos, eu não estou vendo o gametófito, mas está dentro dele. Olha aqui, ó. Origina o gametófito, masculino e feminino. Logo depois da fecundação, eu tenho o quê? Eu tenho o embrião. O embrião, ele cresce. Ele cresce. Quando ele cresce, ele origina o esporófito. Mas para originar o esporófito, um pedaço aqui da planta-mãe saiu e sumiu. Um pedaço dela aqui subiu. Quando eu falo um pedaço subiu, é porque subiu uma parte do gametófito, que é N. Então a calíptra é N, porque é um pedaço da planta-mãe, que é N, que é o gametófito feminino. Então aqui você viu coisas interessantes, coisas que a gente não consegue enxergar nas próprias provas, certo? Novidades evolutivas que dificilmente alguém enxerga. Aqui nós começamos a enxergar que não é só olhar para um esporo e falar que ele, na realidade, germina. Não. Aqui nós aprendemos que dentro dos esporos contém o quê? O gametófito, certo? Então aqui nós olhamos agora como que é o ciclo da briófita, certo? Agora, veja só, existe possibilidade dessas briófitas fazer outro tipo de reprodução? Sim. Aquela que nós vimos, essa aqui, é uma reprodução sexuada. Ela consegue fazer uma reprodução assexuada? Consegue. A reprodução assexuada é comum, sabe o quê? Nas hepáticas. Nas hepáticas, eu tenho estrutura especializada para quê? Fazer a reprodução assexuada. Nas hepáticas existe o que nós chamamos conceptáculo. É uma estrutura na qual ocorre o que? A reprodução assexuada, ou seja, ele sai um pedaço e origina outro, certo? Sai um pedaço e origina outro. Então a reprodução assexuada mais simples que existe é a reprodução que usa o conceptáculo nas hepáticas. Para que serve uma briófita? Nós só estudamos característica. Pessoal, olha que coisa interessante. Olha aqui, ó.
Produtores primários. Por quê? Produtores da fotossíntese. Produtores da fotossíntese. Bioindicadores de poluição de ar e da água. Sabe por quê? As briófitas têm capacidade de acumular metais pesados. Bioindicadores da qualidade do quê? Do solo, ou seja, sabe a partir das briófitas determinar se o solo é ácido ou básico. Controle da erosão, sabe por quê? Os rizoides, eles entremeiam totalmente ali naquele solo, dificultando o processo de quê? De erosão. Retenção de sais minerais. Pessoal, uma coisa interessante. Você, aqui, briófita, está aqui na sua frente. Mas se você for para uma região chamada tundra, nós chamamos bioma tundra, hemisfério norte, sabe quem que é responsável pela manutenção da biomassa lá? Sabe quem é? As briófitas e os líquens. Eles são responsáveis, sabe por quê? Pela manutenção daquele bioma. Aquele bioma vive à custa de briófita e de líquens. Olha que coisa espetacular. São também bons bioindicadores de quê? De chuva ácida. Então aqui nós vimos aqui o papel, sabe o quê? O papel que nós temos como papéis ecológicos das briófitas, né? Que é interessante saber. Outro, pessoal, as briófitas, ela também é boa, sabe por quê? Pelos fatos de que consegue absorver a umidade e essa umidade ela fica retida nessa briófita. Se fica retida na briófita, fica no solo, então é importante. Outro também, aditivo do solo na agricultura é usado também as briófitas. Sabe por quê? Se você misturar essas briófitas, uma coisa interessante que eu vou falar aqui para você, ó. Se você pegar as briófitas, colonizar essas briófitas em locais que estão sujeitos à degradação, você terá bons resultados. Sabe por quê? Essas briófitas, ela cria uma cobertura e essa cobertura, ela protege o solo. Isso é importante, certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês. Existe um tipo de briófita que foi usado na guerra, sabe por quê? Para retirar algodão. Tem até, você tem um perfume da Avon chamado Musk. Você sabe por que fala Musk? Esse perfume é da Avon. Porque é feito de essência dos musgos. Olha que coisa interessante, feito da essência do musgo. Por isso que fala assim, podia colocar pedra, folha, não, musk. Por que fala lá musk? Musgo. A essência é tirada dos musgos, certo? Também as briófitas é usada também, sabe por quê? Como bactericida, certo? Olha o papel das briófitas. Agora nós vamos para as pteridófitas. Então nós saímos, sabe de quê? Saímos de uma planta avascular, e entramos numa planta vascular. Agora, o que cai numa prova? Novidades evolutivas. Então vamos lá. Briófita. Visto agorinha, briófita. Qual que é a novidade evolutiva? A novidade evolutiva é o seguinte. É que na briófita, vou voltar naquele que eu falei que era a hora. Na briófita, eu tenho o quê? Avasculares, pequeno porte, mas uma novidade evolutiva é mais importante. Os esporos não dependem da água, dependem do vento. Beleza? Vi também que nas briófitas, o gametófito está dentro dos esporos. Uma novidade. E nas pteridófitas? Vamos ver, Pessoal, na pteridófita tem uma coisa espetacular de novidade evolutiva. Sabe qual que é? É o seguinte. Na briófita, um autor de biologia, ele afirma o seguinte. Olha o que ele afirma. O esporófito
é dependente, o esporófito é dependente e considerado parasita do gametófito. Parou aí. Briófita. Pteridófita. O esporófito é dependente apenas inicialmente do gametófito. Mudou. Então, no primeiro, na briófita, o esporófito é considerado parasita do gametófito. Aqui, pteridófita. Nas pteridófitas é diferente. Por quê? Nas pteridófitas, olha aqui, ó, o gametófito e o esporófito. Então, o esporófito é dependente apenas inicialmente. Olha que mudança radical na evolução do vegetal. Mudança radical. Os esporos lá nas briófitas continham o gametófito, beleza? Os esporos das pteridófitas contêm o gametófito, igual. Aqui é igual. Mas tem certas diferenças que foram bem faladas aqui. As pteridófitas são vegetais que conseguiram o quê? Ser de grande porte porque elas são vasculares. Apareceu as raízes para o quê? Sugar a água do solo. Apareceu um esporófito que não quer muita dependência, não quer. As briófitas, os esporófitos são dependentes. Nas pteridófitas, só inicialmente. O esporófito é inicialmente dependente. E outra coisa interessante. Lá nas briófitas, eu disse, os estômatos surgiu onde? Vamos lembrar? Lá nas briófitas, eu falei, os estômatos surgem possivelmente, pela primeira vez, sabe não é onde? Nos antóceros. Nos antóceros. Aqui, estômatos estão presentes em todo o corpo vegetal. Olha que coisa interessante. Então, lá nas briófitas, os estômatos aparecem pela primeira vez nos antóceros. E aqui, os estômatos estão em todo o corpo vegetal. Então, não é só a raiz, não é só caule, não é só folha, não é só ser de grande porte. Existem coisas obscuras aqui nas briófitas, nas pteridófitas, melhor dizendo. Nessas pteridófitas existem coisas absurdas que ninguém comenta. Está aqui essa. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um esporófito que depende inicialmente do gametófito. Está aqui. Aqui eu vou encontrar. Eu tenho também outra característica. Aqui, pela primeira vez, eu vou falar sobre o quê? Esporos diferentes. Professor, mas eu vi no livro de biologia, samambaia tem esporos iguais. Não estou falando samambaia. Eu estou falando sobre quem? Da irmã da samambaia, Selaginella. Aqui aparece esporos diferentes. Pteridófita. Tem esporos diferentes? Tem. Tem esporos iguais? Tem. E nas briófitas? Todo mundo são iguais. Todo mundo são iguais. Aqui os esporos são diferentes. Então nós estamos entrando num novo mundo. Num mundo onde eu tenho, sabe o quê? Plantas com vasos condutores, planta com folhas, planta cujo esporófito depende apenas inicialmente do gametófito. Plantas que eu já posso dizer que tem esporos iguais e esporos diferentes. Professor, mas isso aí é uma coisa bombástica? Sabe por quê? Se não existe essas plantas com esporo diferente, não surge a semente. Está aqui. Então você já sabe quem na realidade vem na próxima aula. Quem vem? Quem vem é a gimnosperma. Então guarde esse recado, ó. Nas pteridófitas os esporos podem ser iguais e diferentes. Nas de esporos diferentes é o primeiro passo para surgimento da semente. Então, na próxima aula nós estaremos aqui com o restante das pteridófitas e gimnosperma.